Antes de tudo, gostaria de dois disclaimers, duas declarações, antes de começar o vídeo em si. A primeira é que eu perdi o jogo. E a segunda é que eu peço minhas sinceras desculpas, mas todos vocês que assistirem esse vídeo vão passar a perder o jogo várias e várias vezes. É isso mesmo. O Anielo resolveu agora filosofar e estragar um meme divertido, o jogo. Para quem não conhece, o jogo, nome muito criativo esse, The Game, é um jogo mental. Na verdade, praticamente é um meme, se você for olhar ele sobre conceitos de jogos, muitas vezes ele não vai entrar como um jogo, mas é um meme, é uma espécie de jogo que acontece pela internet, principalmente pela internet, mas que acontece o tempo todo com todo mundo. Qual é a ideia do jogo? Quais são as regras do jogo? O objetivo do jogo é não lembrar do jogo. Toda vez que você lembrar do jogo, você perdeu. E toda vez que você perder o jogo, você deve anunciar de forma pública, seja verbalmente, com um post na internet, ou com um vídeo chato e longo de filosofia no YouTube, você deve anunciar que perdeu. Recapitulando, o objetivo do jogo é não lembrar do jogo. Toda vez que você perde, que lembra do jogo, você perde. Toda vez que você perde, você tem que anunciar que perdeu. Obviamente, isso gera uma reação em cadeia. Afinal, todos aqueles que ouvirem a sua declaração de que perdeu e conhecerem o jogo vão lembrar do jogo e vão perder o jogo e fazer declarações de que perdeu. Talvez até você já tenha deparado com pessoas soltando mensagens simples na internet do tipo I lost the game, ou eu perdi, sem explicação. Pois é, estão falando do jogo. É uma grande brincadeira, é um gigantesco meme, em tese, mas tem chatos intelectualoides, pimbas, pseudo-intelectuais metidos a besta e associados, que nem eu, que querem tirar conclusões filosóficas, psicológicas e coisas assim, talvez para não se frustrarem por estarem perdendo o jogo. Então vamos lá, vamos às análises básicas. Primeiro, ainda na meta-análise, analisando o jogo pelo jogo. O jogo existe mesmo sem você saber que ele existe. Então, uma das perguntas filosóficas é: quem não sabe do jogo está jogando o jogo? Se quem não sabe do jogo está jogando o jogo, eles, por não saberem do jogo, não conseguem perder, não podem perder. Olha que lindo. Mas também nunca ninguém ganha. Afinal, o objetivo do jogo é não lembrar do jogo. E você só perde quando lembra, mas não necessariamente ganha quando não lembra. Afinal, qual é o momento da não lembrança? Tudo que você pode fazer é postergar suas perdas. Então, mas a dúvida fica: será que quem não sabe do jogo está jogando o jogo? Uau! Um jogo que cai na floresta sozinho faz barulho? Pois é. Mas agora vamos tentar ser um pouquinho menos humorista besta e ser mais intelectualoide besta. A conclusão óbvia é que quando você joga o jogo, você vai perder inúmeras e inúmeras vezes. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Afinal, se esforçar em não lembrar do jogo significa lembrar do jogo. Isso nos diz algo muito interessante sobre a mente humana. A gente está ali jogando e perdendo e anunciando e se divertindo de fazer os outros perderem, mas a gente não nota o quão curioso é isso, esse processo irônico em que se esforçar para não pensar em algo implica em pensar em algo. Tentar evitar certos tipos de pensamento
ativamente, significa que você vai pensar mais vezes nele do que se você ignorasse esse tipo de pensamento. Vamos botar na forma mais clássica, como o Tolstói propôs numa obra dele. Tente não pensar em um urso branco. Ao ouvir essa frase, a primeira coisa que você pensa é num urso branco. Porque você, ao ser exposto a uma negativa, você está lidando com um conceito. Então, esforçar para não pensar significa pensar sobre. É interessante, então, a gente pensar sobre essa questão, que é chamada de teoria do processo irônico, e as consequências psicológicas disso. Nós temos uma série de correntes de pensamento de autoajuda, até pensamentos místicos e, por vezes, religiosos, de tentar evitar certos pensamentos e certas emoções. Vamos citar Star Wars. O medo é o... Não vou lembrar a frase do Yoda. Mas, por exemplo, tentar não sentir medo. Ao tentar não sentir medo, você está conscientemente pensando no conceito de medo e se expondo mais a ele. Ou tentar não sentir raiva. Ou tentar não pensar na derrota. Tentar evitar pensamentos negativos. Tudo isso é uma armadilha mental para você se envolver num processo de frustração. A menos que você transforme isso num jogo. Que aí você fica feliz de fazer os outros perderem. Então, a melhor maneira de realmente evitar pensar no jogo ou pensar em ideias consideradas negativas ou sentimentos considerados negativos é dar menos importância a isso, não concentrar sua atenção nessas coisas negativas. Eu não quero, por exemplo, sentir raiva e ódio. Algo positivo, ninguém quer. Então não fique pensando sobre raiva e ódio, não fique refletindo sobre raiva e ódio, e quando acontecer de pensar sobre o jogo, quando acontecer de você perder, perca, mas perca rápido, perca leve, perca tranquilo e siga com o jogo. Tentar ativamente se proibir de ter certas ideias, certos pensamentos, é negativo psicologicamente. Isso é um processo de bloqueio que vai acabar, e aí eu vou estar sendo freudiano de esquina, vai acabar gerando repressão, que vai acabar gerando certas neuroses, etc, etc, etc. Então, não tente evitar ter pensamentos de perdedores, por exemplo. Não tente não pensar no jogo. Tente seguir. Quando as coisas acontecerem, quando os sentimentos acontecerem, quando uma ideia vier na sua cabeça, lide com ela. Lide com ela, não a negue, não se sinta mal por ter pensado. Nós não escolhemos qual ideia vem na nossa cabeça, nós não escolhemos qual é a emoção que vem no nosso momento, nós não somos livres para escolher o que sentimos e escolher a ideia que vem de dos nossos processos inconscientes. Então não temos que nos culpar por eu penso demais em doença. Por exemplo, eu tenho que não ser hipocondríaco, tenho que parar de pensar em doença. Ok, faça isso, não de modo de toda vez que você pense, se sentir perdendo. A maneira de lidar com processos invasivos, processos de ideias invasivas, não é se culpando, não é tentando evitar aquilo, e sim tentando transformar essa linha de pensamento em outros processos. Se eu, por exemplo, estou aqui no meio da pandemia, morrendo de medo de germes e estou começando a desenvolver uma germofobia, isso não significa que toda vez que eu pensar em germes, eu vou, sei lá, enfiar a mão no vaso sanitário,
sem limpar e dizer eu tenho que parar de pensar nisso. Não é isso, gente, não é isso. Você pensou em germes, vai lá, limpa sua mão e no meio do processo de limpar sua mão, pense em outra coisa, trabalhe em outra coisa. Eu não vou ter uma solução pronta. Se você tiver com um pensamento invasivo, por favor, procure ajuda de gente que entende. E aí eu tô falando de psicólogo, de psiquiatra e coisas do gênero. E não vá atrás de soluções mágicas de eu tenho que não pensar nisso mais. Porque a nossa mente, ao pensar na negação, pensa na afirmação. Tá certo? Não existe pensamento errado, não existe sentimento errado. Existem modos de transformar pensamentos em ações, em consequências. O que nós sentimos e o que nós pensamos é o que nós temos de mais legítimo, é o que nós temos de mais íntimo. Então, se você lembrou do jogo, perca com um sorriso na cara. Olha eu estragando um meme que era para ser divertido. É isso. Esse é um dos menores vídeos que eu gravei. Uma leve coisa para você que agora inevitavelmente sabe que está jogando o jogo e perdeu por ver esse vídeo. Não exagere, tá? Porque se você falar que perdeu o jogo toda vez que lembrar do jogo, você vai acabar falando eu perdi, porque a cada momento que você fala, você perdeu, né? Pois é. Então, minha proposta de como lidar com o jogo, especificamente o jogo e não com ideias negativas e coisas do gênero, anuncie que perdeu durante uma cena. Não precisa anunciar 2 vezes na mesma cena da sua vida que você perdeu. Anuncie. E faça os outros perderem. Grave um vídeo no YouTube. Ou coisas do gênero. Eu perdi. Você também. Nós perdemos o jogo.